20 países que desapareceram do mapa. Alguns foram destruídos por guerras, outros se fragmentaram em nações menores e muitos mudaram de nome ou foram absorvidos por vizinhos mais fortes. O que parecia eterno, em poucos anos deixou de existir, provando que o mundo é um organismo em constante transformação. Hoje você vai conhecer a história desses países que desapareceram. Da Alemanha Oriental e seu famoso Muro de Berlim, a Iugoslávia que se fragmentou em 7 nações, passando pelo Império Otomano, pelo Reino do Havaí e até pelo antigo Ceilão. Prepare-se, porque vamos viajar pela história e descobrir como o mapa do mundo mudou radicalmente no último século. Número 1. Países da Europa que sumiram. O mapa do mundo é um organismo em constante transformação. Nos últimos 100 anos, foi redesenhado inúmeras vezes por guerras, alianças, revoluções e acordos diplomáticos. Fronteiras que pareciam sólidas desapareceram em poucos anos, enquanto novas nações surgiram com identidade própria. Um dos exemplos mais marcantes é a Alemanha Oriental, que após o fim da Segunda Guerra Mundial, o território alemão foi dividido entre os vencedores do conflito. A parte oriental ficou sob influência soviética, e ali nasceu a República Democrática Alemã, conhecida como Alemanha Oriental. Esse país viveu por décadas sob regime socialista, marcado por controle rígido, economia centralizada e forte vigilância sobre seus cidadãos. O símbolo máximo dessa divisão foi o Muro de Berlim, erguido em 1961. O muro não apenas separou a cidade em 2 metades, como também se tornou o ícone da Guerra Fria, representando a divisão ideológica entre Oriente e Ocidente. Famílias foram partidas, sonhos foram interrompidos e milhares de pessoas arriscaram suas vidas tentando atravessar para o outro lado. Quando em 1989 o muro caiu, não foi apenas uma barreira de concreto que desmoronou. Foi o fim de um país inteiro que se reintegrou à Alemanha unificada, e também o símbolo de uma era que chegava ao seu término. Outro caso emblemático foi o da Iugoslávia. Criada após a Primeira Guerra Mundial com o objetivo de unir diferentes povos eslavos do Sul, ela parecia ser um projeto de integração regional. Durante boa parte do século XX, o país conseguiu se manter unido, especialmente durante a liderança de Josip Broz Tito. Entretanto, as diferenças étnicas, religiosas e políticas permaneceram como brasas sob as cinzas, prontas para reacender. Quando Tito morreu em 1980, o equilíbrio desapareceu. Nos anos 90, a Iugoslávia se fragmentou em uma série de conflitos sangrentos. Croácia, Eslovênia, Bósnia e Herzegovina, Macedônia, Montenegro, Sérvia e mais tarde Kosovo emergiram como estados independentes. O processo foi doloroso e violento, com guerras que deixaram marcas profundas em toda a região. Hoje, olhar para a antiga Iugoslávia é perceber como uma união que parecia sólida pode se desfazer em poucos anos, deixando cicatrizes que ainda são sentidas. Outro país europeu que desapareceu de forma menos violenta, mas igualmente marcante, foi a Tchecoslováquia. Criada após a Primeira Guerra Mundial, a partir dos territórios do Império Austro-Húngaro, ela juntava povos de origem e cultura distintas. Durante décadas foi governada sob regime socialista, alinhada ao bloco soviético. No entanto, com a queda da União Soviética e a onda de democratização no leste europeu, o destino da Tchecoslováquia mudou. Em 1993, de forma pacífica e organizada, o país foi dividido em 2 novas nações, a República Tcheca e a Eslováquia. Esse processo ficou conhecido como divórcio de veludo, justamente porque ocorreu sem derramamento de sangue. A divisão permitiu que cada povo seguisse seu caminho, mantendo identidades próprias e fortalecendo seus projetos nacionais. Foi um exemplo raro de como a dissolução de um Estado pode ocorrer sem guerra ou violência. Voltando um pouco mais no tempo, encontramos a Prússia, que por séculos desempenhou um papel central na política europeia. O Reino da Prússia foi uma das potências mais influentes da Europa nos séculos XVIII e XIX, responsável por moldar a unificação alemã sob a liderança de Otto von Bismarck. Seu exército era temido
e sua disciplina se tornou um modelo. No entanto, após a Primeira Guerra Mundial, o prestígio prussiano começou a ruir. As derrotas militares, as imposições do Tratado de Versalhes e as mudanças políticas acabaram com sua autonomia. Com a ascensão da Alemanha nazista, a Prússia perdeu de vez sua identidade própria e foi oficialmente dissolvida em 1947, depois da Segunda Guerra Mundial. O nome desapareceu do mapa, restando apenas nas memórias históricas e nos livros que recordam sua importância no passado europeu. Número 2. Impérios e reinos que desapareceram. O século XX marcou o fim de muitos países, mas alguns desaparecimentos começaram antes mesmo desse período. Quando falamos em reinos e impérios, falamos de estruturas que dominaram vastas regiões, moldaram culturas e decidiram os rumos de guerras por séculos. Entretanto, nem mesmo os maiores impérios foram eternos. O primeiro caso notável é o do Império Austro-Húngaro. Criado em 1867, a partir da fusão entre o Império Austríaco e o Reino da Hungria, ele era uma monarquia dual que abrigava dezenas de povos: alemães, húngaros, tchecos, eslovacos, croatas, sérvios, italianos e muitos outros conviviam sob o mesmo guarda-chuva imperial. Essa diversidade era ao mesmo tempo sua força e sua fraqueza. De um lado, o império era um mosaico cultural riquíssimo, com cidades como Viena e Budapeste florescendo em artes, ciências e arquitetura. De outro, essa pluralidade alimentava tensões nacionalistas, pois cada povo buscava sua própria independência. Quando a Primeira Guerra Mundial estourou, o império se viu enfraquecido. A derrota em 1918 foi o golpe final. A Áustria e a Hungria seguiram caminhos separados, enquanto outras regiões deram origem a novos países, como Tchecoslováquia e Iugoslávia. O mapa da Europa Central nunca mais seria o mesmo depois da queda do Império Austro-Húngaro. Outro gigante que desapareceu foi o Império Otomano. Fundado no século XIII, ele se estendeu por mais de 600 anos, dominando territórios que iam do sudeste da Europa até o Oriente Médio e o norte da África. No auge, era um dos impérios mais poderosos do mundo, controlando cidades estratégicas como Istambul, que antes havia sido a capital do Império Bizantino. Entretanto, ao longo do século XIX, os otomanos começaram a perder força. Rebeliões nacionalistas, derrotas em guerras e a crescente interferência das potências europeias corroeram seu poder. A Primeira Guerra Mundial foi o golpe definitivo. Aliado à Alemanha e ao Império Austro-Húngaro, o império saiu derrotado e fragmentado. Em 1923, sob a liderança de Mustafa Kemal Atatürk, nasceu a Turquia moderna, enquanto as antigas províncias otomanas se tornaram países independentes ou ficaram sob mandato europeu. Assim terminou um dos maiores impérios da história, substituído por uma república que buscava se modernizar e romper com o passado imperial. Embora já mencionado, o Reino da Prússia também merece destaque neste conjunto. Sua história mostra como até reinos poderosos podem desaparecer diante das mudanças políticas e militares. Durante séculos, a Prússia foi sinônimo de disciplina militar e eficiência administrativa. Ela foi essencial para a unificação alemã no século XIX, tornando Berlim o centro de uma nova potência. No entanto, após as duas guerras mundiais, a Prússia perdeu relevância. Em 1947, as potências aliadas declararam sua dissolução oficial e o nome desapareceu dos mapas. Hoje, a memória da Prússia vive apenas nos livros de história e na herança cultural deixada em regiões como Berlim e Königsberg, atual Kaliningrado. Mais antigo ainda, mas igualmente fascinante, foi o Império Bizantino. Nascido da divisão do Império Romano, o bizantino manteve-se como herdeiro da Roma Oriental durante mais de 1000 anos. Com capital em Constantinopla, o império era um centro de comércio, cultura e religião, influenciando tanto o mundo cristão quanto o islâmico. Sobreviveu a invasões bárbaras, guerras contra persas e árabes, cruzadas e epidemias. Contudo, em 1453, sua longa história chegou ao fim quando Constantinopla foi conquistada pelos otomanos.
A queda do Império marcou não apenas o nascimento de uma nova era no Oriente Médio, mas também o fim de um legado que ligava a Roma antiga ao mundo medieval. O desaparecimento do Império Bizantino deixou marcas profundas na história europeia, especialmente no desenvolvimento da Igreja Ortodoxa e na transmissão do conhecimento clássico para o Renascimento. Por fim, temos a Pérsia, um nome que evocava imagens de um império milenar que atravessou diferentes períodos históricos. Durante séculos, a Pérsia foi uma das civilizações mais antigas e influentes do mundo, estendendo sua cultura por vastas regiões da Ásia. No entanto, em 1935, o país adotou oficialmente o nome de Irã. A mudança refletia um desejo de modernização e de reforço da identidade nacional, distanciando-se do termo Pérsia, que havia sido associado principalmente ao período clássico e ao olhar europeu sobre a região. Embora o território e o povo continuassem os mesmos, o nome que atravessou milênios desapareceu do mapa político mundial. Hoje, quando falamos em Pérsia, pensamos em sua herança cultural, nos poemas, nas artes e nas tradições que continuam vivas no Irã moderno. Número 3. Mudanças na Ásia. Se a Europa viveu séculos de fragmentações e rearranjos de fronteiras, a Ásia não ficou atrás. O continente mais populoso do planeta também foi palco de profundas transformações políticas e territoriais ao longo do século XX. Diversos países desapareceram, mudaram de nome ou foram absorvidos por potências vizinhas. Em alguns casos, o desaparecimento foi acompanhado de violência, guerras e deslocamentos populacionais. O maior exemplo dessa transformação é, sem dúvida, a União Soviética. Criada após a Revolução Russa de 1917, ela nasceu como a primeira experiência socialista do mundo. Composta por 15 repúblicas que iam da Europa Oriental até a Ásia Central, a União Soviética se tornou uma superpotência durante o século XX, rivalizando com os Estados Unidos em poder militar, influência política e conquistas científicas. Durante décadas, parecia um gigante inabalável. No entanto, sob a superfície, existiam tensões étnicas, econômicas e políticas. A centralização do poder em Moscou gerava descontentamento entre povos que desejavam autonomia. A crise econômica dos anos 80 e a pressão internacional durante a Guerra Fria fragilizaram o Império Soviético. Em 1991, o colosso se desfez quase de um dia para o outro. 15 países emergiram da dissolução, entre eles Rússia, Ucrânia, Estônia, Letônia, Lituânia, Cazaquistão e Geórgia. A queda da União Soviética não apenas mudou o mapa da Ásia e da Europa, como também redesenhou o equilíbrio global, encerrando a Guerra Fria e deixando marcas que ainda moldam a política internacional. Outro caso emblemático é o do Tibete. Durante séculos, o território foi um reino independente, marcado por sua forte tradição budista e por uma cultura única que floresceu entre montanhas e mosteiros. No entanto, em 1951, o Tibete foi incorporado pela China após a entrada do Exército de Libertação Popular. O governo chinês passou a controlar a região, e o Dalai Lama, líder espiritual tibetano, acabou exilado na Índia. Para muitos tibetanos, a anexação representou a perda de sua independência e identidade política. Para a China, tratava-se de uma reunificação histórica e estratégica. Até hoje, o Tibete permanece como uma região autônoma dentro da China, mas a questão da soberania tibetana continua sendo um tema de debates, protestos e tensões diplomáticas. O desaparecimento do Tibete como país independente é um exemplo de como a força militar pode redefinir o destino de um povo inteiro. No sul da Ásia, outra transformação significativa ocorreu com o Ceilão. Localizado no Oceano Índico, o território era conhecido por suas plantações de chá e por sua posição estratégica nas rotas comerciais. Durante o período colonial, foi controlado pelos britânicos, que o transformaram em uma importante colônia. Após a independência em 1948, o país manteve o nome Ceilão até 1972, quando decidiu adotar o nome Sri Lanka. A mudança representava um desejo de reforçar a identidade nacional e se afastar da herança colonial.
Embora o país tenha permanecido o mesmo território, a substituição do nome apagou a referência histórica do Ceilão, tornando-o um exemplo de como a mudança simbólica também pode significar o desaparecimento de uma nação antiga. Outro país asiático que desapareceu foi Sikkim. Situado no coração do Himalaia, entre a Índia e o Tibete, o pequeno reino tinha uma longa tradição monárquica. Durante séculos conseguiu preservar sua autonomia, mesmo em meio às pressões de vizinhos poderosos. No entanto, em 1975, após uma série de crises políticas internas e sob influência da Índia, Sikkim realizou um referendo que decidiu pela anexação ao território indiano. A monarquia foi abolida e o reino desapareceu como país independente, tornando-se o 22º estado da Índia. Embora tenha mantido parte de sua identidade cultural, Sikkim deixou de existir como entidade soberana, mostrando como pequenas nações podem ser absorvidas por vizinhos maiores quando as circunstâncias políticas mudam. Por fim, temos o caso de Bengala, uma região cuja história é marcada por divisões e mudanças de fronteira. Originalmente uma única província sob domínio britânico, Bengala era uma das áreas mais populosas e culturalmente ricas do subcontinente indiano. Em 1947, com a independência da Índia, a região foi dividida. A parte ocidental se integrou à Índia, enquanto a parte oriental se tornou parte do recém-criado Paquistão, recebendo o nome de Paquistão Oriental. Essa divisão foi dolorosa, marcada por deslocamentos em massa e violência entre hindus e muçulmanos. Décadas depois, em 1971, o Paquistão Oriental se separou após uma guerra sangrenta e deu origem ao Bangladesh. Assim, a antiga Bengala deixou de existir como uma unidade política, fragmentando-se em diferentes países. Hoje, sua herança cultural continua viva, mas como parte de 3 nações distintas. Número 4. Mudanças na África. A África também conheceu transformações intensas no século XX, especialmente a partir do processo de descolonização. Povos que durante décadas estiveram sob domínio europeu buscaram recuperar sua autonomia e construir estados independentes. Zanzibar, por exemplo, um país localizado no Oceano Índico, foi por séculos um centro de comércio estratégico, especialmente no tráfico de especiarias e escravos. Governado por sultões árabes e influenciado por mercadores da Índia, o arquipélago possuía uma cultura híbrida, misturando elementos africanos, árabes e asiáticos. Durante o século XIX, Zanzibar caiu sob influência britânica e se tornou um protetorado. Em meados do século XX, conquistou sua independência, mas a estabilidade foi breve. Em 1964, uma revolução interna depôs o sultanato e instaurou um novo governo. Poucos meses depois, Zanzibar se uniu à vizinha Tanganica para formar a atual Tanzânia. Assim, Zanzibar desapareceu como país independente e passou a ser uma região semi-autônoma dentro de um estado maior. Apesar disso, sua herança cultural ainda é evidente em cidades como Stone Town, onde mesquitas, mercados e construções coloniais revelam o passado cosmopolita do arquipélago. A história de Tanganica segue um caminho paralelo. A região, localizada na costa leste da África, foi inicialmente uma colônia alemã, conhecida como África Oriental Alemã. Após a Primeira Guerra Mundial, o território foi colocado sob mandato britânico, permanecendo nesse status até o movimento de descolonização se intensificar no século XX. Em 1961, Tanganica conquistou sua independência, tornando-se um país soberano. Porém, a independência durou pouco como estado isolado. Em 1964, a união com Zanzibar deu origem à Tanzânia, nome que combina as iniciais de ambos os territórios. Assim, em menos de 3 anos, Tanganica deixou de existir como país independente e se fundiu em um novo projeto nacional. Essa fusão foi considerada estratégica, equilibrando a tradição continental de Tanganica com a herança comercial marítima de Zanzibar. O desaparecimento de Tanganica mostra como a criação de estados africanos independentes
muitas vezes foi moldada por necessidades políticas imediatas, resultando em países que até hoje carregam essa mistura de identidades. Outro caso emblemático no continente foi o da Rodésia. Originalmente uma colônia britânica no sul da África, o território recebeu esse nome em homenagem a Cecil Rhodes, empresário e político que desempenhou papel central na expansão britânica na região. Durante décadas, a Rodésia do Sul esteve sob domínio colonial e foi marcada por profundas desigualdades raciais. Em 1965, o governo local, formado por colonos brancos, declarou unilateralmente a independência em relação ao Reino Unido, criando o Estado da Rodésia. Essa independência, no entanto, não foi reconhecida pela comunidade internacional e o país mergulhou em isolamento. Durante anos, conflitos armados opuseram o governo minoritário branco às forças de libertação africanas que lutavam pela maioria negra. Após intensos combates e negociações, em 1980, o país conquistou o reconhecimento internacional, mudando de nome para Zimbábue. A transição marcou o fim da Rodésia e o nascimento de uma nova nação africana, simbolizando a vitória da luta pela independência e pelo fim do regime racial. Esses 3 exemplos mostram caminhos distintos para o desaparecimento de países na África. Zanzibar e Tanganica escolheram a fusão, criando uma identidade compartilhada que resultou na Tanzânia. Já a Rodésia passou por um processo doloroso de conflitos e isolamento antes de se tornar Zimbábue. Em todos os casos, vemos como as fronteiras africanas foram profundamente influenciadas pelo colonialismo europeu, que deixou marcas difíceis de apagar. Os nomes, as divisões e até os símbolos nacionais foram constantemente redefinidos ao longo do século XX. A África é um continente onde a ideia de país muitas vezes foi moldada de fora para dentro. Os colonizadores traçaram linhas no mapa sem considerar povos, línguas ou culturas, o que levou a tensões internas após a independência. O desaparecimento de países como Zanzibar, Tanganica e Rodésia mostra como essas estruturas artificiais tiveram vida curta. Quando a independência chegou, cada povo buscou reorganizar seu espaço político de acordo com suas necessidades. Em alguns casos, a união foi a saída. Em outros, foi necessário um processo longo e doloroso de luta, até que a verdadeira independência fosse conquistada. Número 5. América e Oceania. Ao atravessarmos o Atlântico, percebemos que as transformações políticas e territoriais também marcaram profundamente as Américas e a Oceania. Embora em menor escala que na Europa, Ásia ou África, alguns países e reinos que um dia existiram nessas regiões desapareceram ou mudaram de nome, deixando registros que ainda moldam a identidade de seus povos. Um dos casos mais curiosos da América do Norte é o de Terra Nova. Essa grande ilha no Atlântico era uma colônia britânica desde o século XVII e manteve sua identidade por séculos, até mesmo conquistando o status de domínio autônomo dentro do Império Britânico em 1907. No entanto, as dificuldades econômicas e a crise mundial da década de 30 enfraqueceram sua capacidade de se sustentar sozinha. Durante a Segunda Guerra Mundial, sua posição estratégica atraiu grande atenção, mas, após o conflito, a situação financeira continuava precária. Em 1949, após um referendo, a população de Terra Nova decidiu pela união ao Canadá, tornando-se sua 10ª província. Com isso, um país que já tivera governo próprio desapareceu, sendo absorvido por uma federação maior. Ainda hoje, os habitantes de Terra Nova mantêm forte orgulho regional, mas sua identidade nacional independente se tornou parte da história. Na Oceania, encontramos o exemplo do Reino do Havaí. Antes de ser anexado pelos Estados Unidos, o Havaí era um reino polinésio com uma monarquia consolidada. Fundado no início do século XIX pelo rei Kamehameha I, o reino conseguiu unificar as ilhas havaianas e estabelecer relações diplomáticas com diversas potências. No entanto, sua posição estratégica no Pacífico despertou o interesse dos Estados Unidos, especialmente por causa das rotas comerciais e das plantações de açúcar. Em 1893,
a monarquia havaiana foi deposta em um golpe apoiado por colonos americanos. Décadas depois, em 1959, o Havaí se tornou o 50º estado da Federação Americana. O desaparecimento do reino não apagou a herança cultural havaiana, mas transformou profundamente a vida política e social das ilhas. Até hoje, há movimentos que reivindicam maior autonomia ou até a restauração simbólica da soberania perdida. Na Europa, mas trazendo reflexos para a identidade global, temos o caso da Holanda. Durante séculos, o país foi conhecido internacionalmente por esse nome, derivado de uma de suas províncias históricas. Contudo, em 2020, o governo anunciou uma mudança oficial de identidade internacional, adotando apenas a designação Países Baixos. A decisão buscava evitar confusões e reforçar a imagem de um Estado moderno, inovador e não limitado a uma de suas regiões. Embora a mudança tenha sido mais simbólica do que territorial, ela mostra como até mesmo nomes consagrados podem desaparecer diante da necessidade de atualização e reposicionamento. Hoje, o nome Holanda ainda é usado de forma popular, mas deixou de ser a designação oficial do país. Esse exemplo revela que não apenas guerras e anexações podem fazer um país desaparecer, mas também escolhas estratégicas que envolvem identidade, marketing e diplomacia. Esses casos nas Américas, na Oceania e na própria Europa nos lembram que nenhum país está totalmente imune às mudanças. Terra Nova desapareceu ao se integrar ao Canadá. O Havaí perdeu seu reino ao ser incorporado pelos Estados Unidos. E a Holanda deixou de existir como nome oficial ao ceder espaço para os Países Baixos. São histórias distintas, mas que convergem em um ponto comum: a constante transformação do mapa político mundial.